Bom dia, gente. Meu nome é Ateneia Rocha França de Araújo, Ateneia Araújo, para quem acompanha meu canal. Assim, eu normalmente falo sobre religião, mas quero dizer que estou aberta a sugestões. Quem quiser me mandar sugestões de vídeo, eu vou considerar todas com carinho e vou considerar a possibilidade de fazer um vídeo sobre elas. Pode me mandar sugestão sobre qualquer coisa, não é inquisição, qualquer coisa. E eu também quero dizer que, assim, para ajudar nas despesas de casa, eu estou fazendo serviços de tradução e de revisão de texto. Aí, quem estiver interessado, eu vou deixar eu vou deixar o meu WhatsApp para contato, que quem estiver interessado pode entrar em contato comigo. Aí eu quero hoje falar sobre um tema, sobre uma frase que é muito usada pelo povo religioso, sejam os católicos, sejam os evangélicos. Eles dizem: Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Aí vamos analisar bem essa frase. O que essa frase dá a entender? Que tudo o que nos acontece é Deus que manda. Ou seja, Deus manda aquilo porque sabe que a gente pode aguentar. Aí a gente pode se perguntar: quer dizer então que Deus fez Daniela Pérez ser assassinada? Porque sabia que Glória Pérez iria aguentar? Ele fez Jaqueline Saburido ser vítima de um motorista embriagado e ter praticamente todo o seu corpo queimado porque sabia que ela iria aguentar? Porque ela passou 20 anos sofrendo, né, de dores horríveis, até morrer de câncer. Quer dizer então assim que Deus faz uma criança ser abusada? Então a criança aguenta ser abusada, Deus faz uma criança ser abusada porque a criança aguenta ser abusada. Isso com certeza é de deixar muito crente morrendo de raiva. Morrendo de raiva mesmo. E assim, porque a gente sabe muito bem que quando a gente fala das coisas ruins que acontecem no mundo, não vão ser poucos os que vão dizer que Deus não tem nada a ver. Não vão ser poucos os que vão dizer, mas isso não é Deus, isso é o inimigo, isso é a gente que não usa direito o nosso livre-arbítrio, mas acontece que é um adágio popular, né? Deus não dá mais do que uma pessoa pode aguentar. Então, uma frase dessas deixa subentendido que Deus faz com que a gente sofra. É Deus que manda aquilo que faz a gente sofrer. Se você sofre um acidente e perde as duas pernas, né? Essa frase eu já usei muito, eu reconheço, é porque Deus manda. Se você passa por situações de aperto econômico, é porque Deus manda, já que supostamente você aguenta. Se você perde um ente querido de maneira dolorosa, é porque Deus manda. Se você desenvolve uma doença neurodegenerativa, uma doença como a esclerose múltipla ou como o mal de Parkinson, é porque Deus manda. Ou qualquer outra doença degenerativa. Aí isso me faz pensar em Ayakito. Ayakito, né? Aquela menina japonesa que desenvolveu degeneração espinocerebelar aos 15 anos de idade e morreu com a idade precoce de 25. Quer dizer que Deus mandou isso para ela porque sabia que ela iria aguentar, ir aos poucos perdendo as funções do corpo, até que só sobrou para ela a capacidade de raciocinar e de entender o que estava acontecendo com ela. Eu me lembro que eu escrevi uma resenha, depois que eu li a história de Ayakito, eu escrevi uma resenha sobre o livro, não é? E aquele Miguel, ele disse, são provações terríveis que são compensadas na outra vida. Aí o que é que fica subentendido então? Deus manda essas provações, todas essas provações horríveis para a nossa vida, já que sabe que a gente vai aguentar, para que depois a gente seja recompensado com a felicidade eterna no paraíso. Que é como disse Lisandro Rubens, autor de A Bíblia Desmascarada. Tudo que a religião oferece é a promessa de que um dia seremos magicamente recompensados em outra vida, uma suposta vida eterna. E
E outra coisa mais. E outra coisa mais, né? Assim, se Deus só manda o que a pessoa aguenta, por que é que tanta gente desenvolve problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, angústia, transtornos psicológicos? Alguns não aguentam e chegam ao suicídio. E muitas dessas pessoas que não aguentam e chegam ao suicídio acreditam em Deus. Muitas dessas pessoas que passam por essas supostas provações, né, não aguentam e cometem suicídio. Aí tudo isso corrobora essa frase de que Deus só não manda uma cruz maior do que a pessoa pode carregar. E infelizmente, então é porque essas pessoas são fracas? Ou então é porque Deus não foi capaz de calcular o quanto essas pessoas podiam aguentar? Hein? Aí no caso de quem comete suicídio, ainda vem os crentes, né? Dizer que quem comete suicídio comete um pecado grave e vai para o inferno. No caso dos espíritas, vão dizer que essa pessoa vai para o Vale dos Suicidas. Quem assistiu a novela A Viagem sabe do que estou falando. Eu assisti a novela A Viagem. Era numa época em que eu simpatizava com o espiritismo. Mas hoje eu não simpatizo com o espiritismo. E um dia eu ainda vou fazer um vídeo dizendo a vocês por que eu deixei de acreditar no espiritismo definitivamente. Um texto que eu escrevi, que foi na época que eu estava passando um tempo com meu pai, quando ele estava se recuperando de uma cirurgia de catarata. Aí eu comprei um caderno e para me distrair, porque ficar cuidando de uma pessoa doente não é uma tarefa fácil, aí para me distrair eu fiquei escrevendo nesse caderno, escrevi vários textos. E um deles é porque eu deixei definitivamente o espiritismo, contando as minhas experiências. Aí voltando, essa história de que Deus não dá mais do que a pessoa pode aguentar. Hein? O que é que a gente pode supor com tanta gente que comete suicídio? É porque essas pessoas são fracas? É porque essas pessoas não aguentam? Hein? Aí essas pessoas ainda vão para o inferno por não aguentar? Por não aguentar o sofrimento? Elas ainda vão para o inferno? Quer dizer então que Deus manda Deus manda para lascar mesmo e você tem a obrigação de aguentar? Aí se você não consegue aguentar, você ainda vai para o inferno por isso? Quem tiver cabeça para pensar, pense. E assim, ainda vem muito crente, né, dizer que Deus não tem nada a ver com o que acontece de ruim no mundo, que Deus não tem culpa de nada de ruim do que acontece no mundo. Só que acontece que está na própria Bíblia que Deus manda as coisas ruins. Está aqui, Isaías 45. Eu fiz questão de pesquisar para que todos vocês entendam que eu não estou inventando nada. Ó, Isaías 45, que é o próprio Deus falando. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, vamos fazer uma pergunta. Como é que alguém que faz o mal, que cria as trevas, pode ser bom? E assim, se Deus manda as provações, como é que a gente pode dizer que Deus cuida da gente? Hein? Um pai que cuida dos seus filhos, um pai humano, que com todos os seus defeitos ama os seus filhos e fará de tudo por eles. Um pai humano, uma mãe humana, que cuidam dos filhos, vão deixar que coisas ruins aconteçam com os filhos? Vão, por exemplo, deixar uma criança atravessar sozinha uma rua, exposta ao risco de ser atropelada? Hein? Pais humanos que amam seus filhos vão fazer coisas como deixar que a criança chegue perto de uma piscina funda? Pais humanos, tendo o poder, iriam tornar a vida dos seus filhos mais difíceis? Dizendo, eu vou mandar porque ele aguenta? Eu vou lascar com ele porque sei que ele aguenta? E que história é essa de você tornar a vida de uma pessoa mais difícil porque você sabe que a pessoa aguenta? Hein? Que história é essa?
Isso é amor? Como é que você cuida de alguém e ao mesmo tempo torna a vida desse alguém mais difícil? Manda provações para a vida desse alguém. Isso faz sentido? Isso tem lógica? Tem? Qual é a lógica de um Deus que cuida de você e ao mesmo tempo faz vir coisas como doenças, como o mal, como problemas econômicos, problemas de ordem familiar? Qual é a lógica de um Deus desses? Que Deus é esse? Quem tiver cabeça para pensar, pense. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa ama outra? Uma pessoa que ama outra e torna a vida da outra mais difícil. Uma pessoa que ama outra não vai tornar a vida da outra mais difícil. Em hipótese alguma. Então, mas é claro, né? Vão dizer, Deus não é responsável por nada de ruim do que acontece no mundo, mas está aqui em Isaías 45, que ele cria as trevas, que ele cria o mal. Então, vamos pensar duas vezes antes de dizer que é o inimigo, ou então que somos nós com o nosso livre-arbítrio, porque está na própria Bíblia, que é Deus que faz todas essas coisas. Um bom dia para todos.